Neste curso de 5 episódios vais encontrar as regras fundamentais que precisas de saber para não cometeres erros básicos nos teus Urban Sketches. Não percas o episódio 5, em que abordo 3 estilos de pintura à aguarela, com diferentes impactos no teu Urban Sketch. Vamos agora olhar para uma forma mais abrangente da pintura. Para escolheres como vais pintar o tema, vou mostrar 3 formas muito simples de pintar. Nada de técnicas elaboradas ou métodos complexos. São maneiras diferentes de pintar Urban Sketches que podem ajudar-te a definir o ambiente que queres dar ao teu tema. Vou utilizar uma cena muito simples. Algumas casas com janela, uma ponte e algumas árvores. Neste primeiro exemplo, vou reduzir o número de cores da pintura e utilizar cores neutras. Assim vou ter um tema que se define como homogéneo ou harmonioso. Para conseguires cores neutras, a regra mais básica é fazer uma mistura com a cor complementar. Vou fazer uma mistura de azul com um pouco de vermelho para conseguir uma espécie de sombra neutra que utilizo nas casas e nas sombras deste desenho. Se acrescentares um toque de amarelo, obtens ainda uma cor mais neutra. Para manter cores homogéneas em toda a cena, eu utilizo esta cor como base. E em vez de pintar as árvores com um verde direto da pastilha, vou juntar verde a esta cor base. Desta forma, neutralizo também o verde, aproximando-o da cor que utilizo para o resto do desenho. Para os telhados, também tenho que evitar um contraste grande. E por isso, não vou aplicar um vermelho direto. Vou neutralizar o vermelho, misturando-o com o verde, com o azul ou, se quiser, com a minha cor base. Ao evitar cores saturadas, neutralizando-as, a minha pintura fica mais harmoniosa. E esta é uma opção bastante válida. Deixei o céu por pintar. Assim não coloco mais uma cor na pintura, reforçando ainda mais a sensação de harmonia. Podes escurecer agora as janelas para dar a impressão das fachadas das casas e reforçar alguma sombra no teu desenho. A chave para obter um desenho harmonioso é utilizar poucas cores e neutralizá-las. Vamos agora ver outra alternativa. Vou fazer o mesmo desenho para que avaliem melhor as diferenças do resultado. Começo por pintar um céu azul forte. Já é uma cor. E depois, para a cor das casas, escolho um amarelo alaranjado, perto da cor complementar do azul. Assim, vou conseguir um contraste que não tenho no primeiro desenho. As árvores são agora pintadas com um verde mais saturado, diretamente da pastilha. E para conseguir ainda mais contraste, vou pintar os telhados com um vermelho permanente, retirado também diretamente da pastilha. Só uma nota, se deixarem secar a pintura, vão obter ainda mais contraste quando aplicarem as cores. Vou refinar alguns reflexos e já está. Neste caso, o mesmo tema tem outro impacto. Há quem goste mais de um ou de outro. A opção entre mais harmonia ou mais contraste é tua. Por último, deixo-te uma terceira opção que podes utilizar quer em pinturas harmoniosas, quer em pinturas com cores contrastantes. Vamos desenhar o mesmo cenário e agora o que vamos ter em atenção neste exemplo é considerar que o branco do papel é muito relevante e que o tenho que preservar. O branco é identificado como luz e ao pintar o meu desenho eu vou escolher deixar em branco uma grande parte do papel, criando bastantes zonas de luz. Não pintar a totalidade da folha é uma das formas de dar personalidade à aguarela. Usa e abusa desta característica. Para dar valor ao branco do papel, parece contraditório ter decidido pintar o céu. Mas, ao colocar um azul forte no céu, o branco vai ganhar mais força pelo contraste. Quanto às árvores, tu podes escolher se queres utilizar cores mais saturadas ou neutras. Para garantir que dou relevo ao branco do papel, pinto a ponte com amarelo ocre e dou um toque de vermelho aos telhados, deixando as casas sem pintar. Tal como fiz noutros exemplos, termino a pintura pintando os detalhes, como por exemplo a sombra das janelas. Os reflexos na água são insinuados com uma aguada rápida utilizando a cor base. Um último toque na sombra da ponte e já está. E posso até incorporar figuras para enriquecer a história que quero contar com a minha pintura. Para não errar a dimensão das pessoas, utiliza as dicas do primeiro capítulo desta Masterclass. As árvores são outro dos elementos que vemos na natureza e que temos que considerar nos nossos esboços urbanos. Vamos ver agora, rapidamente, algumas dicas para evitar erros básicos na pintura das árvores. O primeiro erro a evitar é no desenho. Não faças traços contínuos e irregulares para delimitar a folhagem das árvores, pois isso dificulta imenso a fase posterior da pintura.
Podes utilizar traços definidos para o tronco, mas a folhagem tem que ser feita com traços irregulares, uma vez que o contorno real das folhas não pode ser definido com uma linha. Em algumas árvores, o tronco é visível por entre as folhagens, pelo que podemos delinear o caminho que os ramos de árvore seguem, desde o tronco até ao topo do ramo. Podes utilizar tracejado para te ajudar a definir a sombra da árvore. Os traços também te podem ajudar a definir a textura, se isso for adequado a um determinado tipo de árvores, como por exemplo pinheiros, palmeiras ou assim. Como vês, no Urban Sketch, a pintura começa com os traços, e isso é importante sobretudo nas árvores. Um mau desenho arruína qualquer pintura de árvore. Pelo contrário, se a base for um bom desenho, uma ou duas pinceladas bastam para que a tua árvore fique enquadrada com o tema. Aqui vou mostrar-te formas muito simples de pintar as árvores. Se quiseres ver com mais algum detalhe como pintar árvores, vê o tutorial que te deixo em referência e que também te deixo na descrição. Evidenciar o volume da árvore é o mais importante. Podes começar por pintar a área da sombra. E tal como fazemos com os riscos, deves criar manchas irregulares com maior incidência no lado da sombra. Nunca faças uma única mancha uniforme de sombra. Neste exemplo, deixei a área de luz da árvore em branco. É uma opção sim, mas podes colocar nessa área um verde mais aguado ou até um pouco de amarelo para lhe dar vida e identificar as zonas de luz. Recordo agora algumas notas gerais sobre a pintura de Urban Sketch. 1. Utiliza um pincel gigante, maior do que aquilo que estás a pensar. Isto vai fazer com que a tua pintura seja mais espontânea. 2. Usa água em abundância. Se fosse para usar pouca água, não se chamaria aguarela. 3. Dá luz ao teu desenho. Procura deixar o espaço em branco no papel. 4. Cria diversidade na cor. Não pintes manchas homogéneas. Mistura cores na folha de papel. Deixa a água misturar as cores para criar nuances. 5. Dá pinceladas soltas e livres. Não fiques limitado ao traço. Se a pintura seguir exatamente o contorno do traço que fizeste, ela vai parecer muito rígida. 6. Altera a forma de pegar na caneta. Se pegares na caneta como escreves, os teus riscos serão mais controlados. Se pegares na caneta pelo fundo, terás menos controlo e com isso terás traços mais soltos. Experimenta coisas. Faz figuras. Faz casas pegando na caneta ou no lápis em diferentes posições e descobre qual aquela que tu gostas mais. Descobre o teu estilo no desenho de Urban Sketch. Abre o teu caderno de esboços e diverte-te a pintar o que vês. Se ainda não viste a série completa, podes encontrar na descrição o link para os 5 episódios básicos de Urban Sketch. E não te esqueças de dar o like e ativar o sininho. E se queres mesmo aprender desenho e pintura, subscreve a este canal. A arte não tem que ser complicada.